Quero convidar você agora, que você abriu a Bíblia aí, o livro de Jó. Feche os olhos. Senhor, nós queremos nessa noite, Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, esteja sobre nós nesse tempo para a compreensão acerca da Tua palavra. Porque, Senhor, nós precisamos nesse tempo manifestar o Teu reino sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente cumprir o Teu propósito. No nome de Jesus que nós oramos. Amém? Diz assim, a partir do primeiro versículo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Repita comigo: íntegro e reto. Temia a Deus. Temia a Deus. E se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Eu vou parar aqui, depois a gente vai dar continuidade. Irmãos, esse livro de Jó é um livro muito conhecido, né? As pessoas que não são cristãos, eles conhecem a história de Jó, porque é uma história que impacta todo homem que lê, porque fala de muito sofrimento, fala de muita peleja. Mas eu quero nesse momento estar destacando aqui acerca de quem Jó realmente era como pessoa. Quando a gente inicia a palavra, você vê que a palavra já começa declarando quem é Jó. De imediato vem uma declaração dele: homem, como diz aí a palavra, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eu acho que é um tanto quanto difícil nós encontrarmos pessoas assim hoje, não? Não é verdade, irmão? A maioria hoje, pelo menos se desviar do mal, nem desvia, né? Meu irmão, se vier, já sabe que eu vou pegar, eu vou fazer. Não, o cara tá nem aí. Ser íntegro e reto, então nem pensar. Porque é algo realmente difícil. Ser alguém íntegro e reto é algo difícil. Ser alguém que busca fazer a vontade de Deus é algo difícil. Por quê, irmãos? Porque nós somos carne. Nós temos uma natureza carnal. Sabe, a nossa carne, ela em todo tempo luta contra o nosso espírito. Há uma batalha interior acontecendo durante esse momento que nós estamos aqui. Faço a vontade de Deus, não faço a vontade de Deus. Devo fazer isso, não devo fazer. Não é assim? A nossa vida é o tempo todo buscando tomar uma decisão certa. Só que, não vou dizer na maioria, vamos profetizar, né?
Na minoria das vezes eu tomo uma decisão errada. Mas olha só, Deus é quem declara acerca de Jó. E se você observar, você vai ver que ele declara isso 3 vezes, né? Logo no início do livro, lá no versículo 8, ele torna a falar para Satanás, e no versículo 9, no capítulo 2. Em todo o tempo, Deus, fala, versículo 3 do capítulo 2. Em todo o tempo, Deus fala que Jó é alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe, nós precisamos nesse tempo estar buscando realmente ser esse tipo de pessoa que Jó era. Buscar em Jó uma referência, porque às vezes a gente observa muito, Jó como alguém que passou um sofrimento, alguém que padeceu muita dificuldade, e aí eu me vejo numa situação de dificuldade, eu olho somente para o lado da dificuldade, mas eu não olho quem era Jó, literalmente, no seu dia a dia, como ele agia. Quando eu passo por alguma dificuldade, aí às vezes eu até recorro ao livro de Jó, que aí eu acho bonita a situação, mas ele padeceu algo pior do que eu. Não porque você quer imitar Jó na sua integridade, mas sim porque você está passando por uma dificuldade e olha para Jó como referencial. Sabe, nós precisamos olhar para esse homem não simplesmente como alguém de dor, mas nós precisamos olhar para esse homem como alguém que temia a Deus realmente, porque era isso que ele fazia. Quando você observa, olha só, no versículo 4 diz assim, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e fazia o que, irmãos? Os santificava. E é muito interessante isso. Jó não é alguém que está preocupado somente com a vida que ele leva. Ele está preocupado em fazer com que a descendência dele também seja uma descendência santa. Sabe, hoje o que nós fazemos, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de tratar uma geração para ser uma geração santa, que caminhe sobre a terra, fazendo tudo aquilo que Deus quer, cumprindo todo o propósito de Deus. Mas nós, na maioria das vezes, nós não queremos aceitar isso. Na maioria das vezes, nós não aceitamos ser santificado, porque você é santificado quando você é corrigido pelo seu discipulador. Você é santificado quando alguém chama você e mostra para você algo errado que você está fazendo. Não é espírito de acusação, irmãos. É um espírito de correção. Eu estava falando lá, estava falando com o Marcelo e Caquiara, lá que eles perguntaram lá acerca do versículo lá de lealdade. Eu falei, olha, tem um versículo aí tremendo para vocês. Aí eles ficaram espantados com o versículo. As feridas feitas pelo amigo são leais, né? As feridas feitas pelo amigo é algo leal. Sabe, o amigo que te fere, ele está querendo realmente. Não é que o cara vai vir para te machucar, amém? Ele está trazendo para você uma correção. Aquele que ama, ele busca trazer uma correção. Aquele que ama, ele busca levar você para um crescimento. Irmãos, ninguém cresce quando alguém mente para a gente. Se você estiver errando e ninguém te falar que você está errando, você está sendo enganado, né? Você vai continuar no erro, não é isso? Você vai continuar errando. Ah, mas e aí, o que você achou? Foi tudo ruim, mas pô, legal, gostei. Aí o cara sai, brincadeira, vive vacilando. Olha só, cara, ele parece que não se enxerga, realmente ele não está se enxergando. Por isso que ele está precisando de você. Para quê? Para que você aponte os erros. Irmão, já observou que é mais fácil a gente apontar os erros dos outros? Não é? Que aí você
você observa o detalhe, né? Olha, mas caraca, como é que o Barrabás se comporta? Hã? Olha só, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Sabe, é mais fácil, né? É mais fácil às vezes para nós, quando alguém... É até engraçado, porque nós não gostamos de aceitar a correção, né? Quando alguém vem corrigir a gente menospreza a correção. Mas se alguém fala algo que nos agrada, o que a gente faz? Assimila, mesmo que aquilo não seja uma verdade. Mesmo que aquilo não seja uma verdade. E aí você segue sendo enganado. Mas nesse tempo nós temos que ser como Jó, santificar uns aos outros, sabe, estarmos preocupados realmente com o que está acontecendo com aqueles que nós estamos cuidando, com a nossa descendência, com a nossa parentela. Sabe, Jó não estava simplesmente ali, não, eu fiz minha parte, eu estou buscando Deus, eu oro todo dia ao Senhor. Meu irmão, já que ele não quer fazer, problema deles. Depois, a vida ensina. Eu ouvi uma vez isso, né? E eu fiquei espantado. Eu falei, poxa, se a gente deixar a vida ensinar, meu irmão, a pessoa vai apanhar muito. Se a gente deixar que a vida ensina, a vida realmente ensina. Só que você vai dar uma volta enorme. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito? Deu uma volta enorme no deserto. Hoje, segundo os historiadores aí, né, um homem sozinho conseguiria fazer esse percurso em 15 dias. Os milhares que estavam ali, no máximo de 30 dias. Imaginou? Você percorrer algo que você corre durante 15 dias em 40 anos? Quem tem 40 anos aí para desperdiçar? Quem trouxe aí 40 anos no bolso e vai jogar fora hoje? 40 anos tenho eu, tá fora da idade? Tá jovem. É sério, não? Nem parece. 41. O pessoal Michele fala que eu tô ainda um garoto, não é, meu filho? Com 18. Você fala, Michele? Fala, ela tá vermelha de novo, não sei porquê. Fala, meu filho, você tá um garoto. Um garoto igual um bebê mesmo, vive dormindo. Não? É brincadeira. Nem parece, tem 40. Parece que é mais velho, vai ter 80. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas aí, olha só. Posso até gelar, ele está mais novo agora. Mas olha só, lá no versículo 5, ainda diz o seguinte, quando a gente termina lá, né, que Jó é chamado e santificava, ele diz assim, levantando-se de madrugada, levantando-se quanto, irmãos? De madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Aonde, irmãos? No seu coração. Sabe o que isso aqui demonstra pra gente? Jó sabia como ele tinha instruído seus filhos e sabia que nenhum deles teria atitude errada contra Deus. A atitude não. Eles poderiam de repente blasfemar onde? No coração. Eles não falariam contra Deus, mas talvez eles falassem lá no coração, lá no íntimo. Sabe, aquela coisa que você não percebe. Sabe, quando a pessoa não fala para você, ela guarda. Irmãos, isso é algo sério. Muito. Ele estava preocupado não só com a sua aparência exterior, mas como é que você está por dentro. Porque eu vou falar para você, Deus na verdade ele não se preocupa com a aparência exterior. Deus se preocupa com o que está dentro de nós. Tanto é que ele põe o Espírito dele aonde? Aonde? Dentro. Ele sopra onde? Nas narinas. E o Espírito do Senhor entra dentro de nós. Por quê? Porque o que importa para Deus é o que está dentro de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a aparência exterior para nada serve. Serve para o padrão, né, mundano. Não é isso? Para o mundo,
Há um monte de requisito. Para Deus não. E Jó sabia disso. Jó sabia que o que Deus estava se importando era com o coração dos filhos dele e com o coração dele. Sabe, nós precisamos buscar a Deus e entender que Deus é alguém que está completamente preocupado com o nosso coração. Deus quer saber o que você tem depositado. E aí, irmãos, você precisa entender o seguinte: como é que você abastece o seu coração? Como é que entram as coisas para que tome conta do seu coração? Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Se alguém fala alguma coisa ruim para você, isso vai te contaminar. Isso vai te contaminar. Irmãos, hoje eu sei o dia que uma pessoa conseguiu inserir em mim um sentimento ruim. Eu sei exatamente o dia, a hora e o caminho que eu estava trilhando ouvindo aquela pessoa. E eu vou falar, desse dia para cá eu tenho até hoje lutado contra isso. Sabe, você tem que tomar muito cuidado a quem você dá ouvido. Você tem que tomar muito cuidado, porque a aparência exterior, ela nada serve. Sabe, Jó aqui está preocupado. De repente o meu filho está falando um negócio aqui para mim, mas a atitude, o que está no coração dele não é isso. Ele está falando algo aqui para mim, mas isso que está no coração dele não é. Isso é só falácia. É só da boca para fora. Sabe, nós precisamos nesse tempo buscar ser homens como Jó. No sofrimento? Não. Na integridade, em ser reto, em temer a Deus, em se desviar do mal. Porque quando você se recusa a dar atenção a alguém que está falando uma besteira para você, ou algo que vai te contaminar, você está se desviando do mal. Você entende isso? Você está saindo, se apartando daquilo que é ruim, porque de repente, que isso é só mais uma conversa. Irmãos, quantas vezes eu ouvi, a pessoa falar, não foi da primeira vez que ele furou o meu bloqueio. Tem um ditado aí mundano que fala que água mole pega dura, tanto bate até que fura, né? Aí o cara fica lá, não, eu sou firme. Era o que eu achava também. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Até que vem um dia e a palavra consegue penetrar. E aí, meu irmão, para levantar depois é complicado. Se o Senhor não estender as mãos, talvez você nem se levante. Nós precisamos entender que o nosso coração tem que ser totalmente do Senhor. E daqueles também que nos cercam, daqueles que nós estamos discipulando. Sabe, nós temos que ter preocupação com o que nós estamos passando para essas pessoas. Porque, irmãos, às vezes é difícil, você olha, você fala, orienta e o negócio não acontece. Né? Dá vontade até de falar assim, Senhor, eu não vou mais ajudar não. Não dá vontade? Não vou ajudar mais não, porque eu já falei 500 vezes. Eu estava comentando hoje com o pastor Cristiano aqui. Eu tenho ouvido algumas coisas de algumas pessoas que já congregou com a gente, que às vezes a gente não acredita. Teve um irmão que virou para mim e falou assim, lá onde eu estou agora, me falaram para me jejuar e orar e ler a Bíblia. Aí você brincou. Irmão, ele nunca ouviu isso aqui. Vou falar um negócio, apóstolo Edivar
vamos ser sinceros, amém? Não é porque ele não está aqui, não, que a esposa dele está aqui, amém? Chega a ser chato com isso. Eu estou falando só do apóstolo. Se juntar aqui a galera toda, né? Todos os ministros aqui, aí é que você vai ouvir, você deve sair em casa se ouvindo assim, caraca, a profetisa falou para mim ler a Bíblia, o pastor Cristiano falou para mim ler a Bíblia, o pastor Flávio falou para mim ler a Bíblia, o pastor Michel falou para mim ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Cidadão tem a cara de pode dizer que, caraca, olha, lá fala que tem que orar. Jesus devia ter um demônio agarrado em cada ouvido, tapando para o cidadão ouvir. Uma legião de cada um. Não, e não era um, não, devia ser uma legião de cada lado, né? Fazer aquele bolo assim, ó, né, de um lado e do outro, tapando, e o cidadão não, aí ele não ouve mesmo, né? Não ouviu como? Não tem, nem aquele anjinho do Senhor tem oportunidade com o cidadão desse, né? Falar alguma coisa boa. Amém? Mas voltemos aqui, eu quero. Vamos dar continuidade? Lá no versículo 6 diz assim: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você sabe por que Deus fala de Jó para Satanás? Porque ele se alegrava. Havia alegria, ele olhava para Jó e falava assim: rapaz, esse cara aí é fantástico. Já viu quando você tem um filho pequeno que começa a fazer um monte de coisinha, né? Olha só, cara, era Deus com Jó. Olha, Jó alegrava o coração de Deus. Jó alegrava o coração de Deus por ser um homem íntegro e reto, que era temente a Ele. Sabe, nós precisamos nesse tempo, irmãos, buscar a Deus e alegrar o coração de Deus. Eu sei que hoje Satanás pergunta alguma aparece diante de Deus, eu nem falo assim, observar que você fala assim, não, Satanás, meu irmão, isso aí, tem certeza? Quer falar de outro não? Fala do Jardim. Aleluia, você estéreo, pela fé. Imaginou? Deus estava todo orgulhoso, Satanás vem lá, viu meu filho? Olha lá, como é que é bonito ele, tá vendo? Aí Satanás também, dá tudo para ele, ajuda de tudo que é jeito, aí é mole, né? Não é assim que o acusador faz, irmão? Ele quer logo mostrar que ele só é reto e íntegro a Deus, porque Deus dá um monte de brinquedo. Esse filho aí, pô, toda hora dá um brinquedo, toda hora que você chega lá, você dá um presente para ele. Mas qual pai que não dá um presente para um filho desse? Não? Tem que abençoar. Não dá para ter um cidadão que é temente a Deus, um homem que busca o Senhor em todo tempo, e tratar ele da mesma forma que trata o outro lá que não está nem aí, que nem orar não ora, que nem lê a palavra, que nem jejua, né? Que nem ouve que mandaram fazer isso. Só escutou na... Entende, irmão? Falar igual o cara do vídeo, né? Entendeu, irmão? Não? Não, sabe, Deus estava orgulhoso, sabe, Jó, meu filho ali, ó. Aí Satanás, né, fica chateado. E o interessante é que Satanás rodeou aonde, irmãos? A terra. Quantos bilhões de habitantes nós temos na terra hoje? Só viu um? Misericórdia. Ainda bem, filho. Ainda bem, né? Olha quantas pessoas sobre a terra, Satanás rodou, só achou um. Também abençoa ele. Entende? Sabe, mas eu creio que Deus não quer nesse tempo levantar um Jó. Deus quer uma geração de Jó. Sabe, Deus quer nesse tempo levantar as pessoas como pessoas íntegras e retas, que temem a Ele, que se desviam do mal. Sabe, nós precisamos nos levantar para Deus.
sabe, alegrar o coração de Deus. Porque, irmãos, a hora que tiver um monte de gente assim, quando Satanás se apresentar diante de Deus, Deus fala assim, ó, escolhe um aí para você tentar. Ah, eu nem sei mais qual é o nome de todo mundo, eu vi um monte de gente lá, eu vi o Guilherme, aleluia, glória. Eu vi um monte de gente, eu não sei nem por onde começar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, olha que nós tivemos uma geração realmente temente, igual a Jó, Satanás não vai nem se apresentar, ele vai sair voado. Vou falar assim, é melhor meter o pé daqui, porque esse negócio de ficar falando para Deus, acusando, não dá nem para acusar mesmo. Meu caderno aqui, já anotei um monte de gente aqui, pô, todo mundo retinho, todo mundo certinho. Eu vou começar por onde? É muito serviço para mim sozinho, melhor meter o pé. Entende? Nós precisamos realmente nos levantar nesse tempo, como homens e mulheres de Deus, que realmente façam a vontade dele, que realmente sejam pessoas íntegras e retas, mas olhando para os nossos irmãos, amém? Olhando para aqueles que nós estamos cuidando e ajudando também, porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa, hoje nós padecemos muitas dificuldades, porque o mundo aí fora multiplicou a iniquidade. Porque o mundo aí fora multiplicou a iniquidade. Aí nós padecemos por dificuldades. Mas quando nós multiplicarmos a santidade, quem vai ficar em apuros é Satanás e seus demônios. Entende isso? Quando nós começarmos a multiplicar a santidade, começarmos a orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, andar reto e íntegro, aí Satanás vai começar a ficar em apuros. Essa é uma forma de nós aprisionarmos o diabo, irmãos. Porque hoje ele tem um monte de morada, né? Ele está numa casinha aqui, outra ali, pá. Agora, se você começa a encher a tua vida do Espírito Santo, ele já não pode morar mais, porque Deus e o diabo não moram na mesma casa, amém? Não há compartilhamento. Deus não tem quartinho separado para Satanás. Ele não passa nem no quintal do Senhor. Vamos trazer uma figura aqui, amém? No nosso entendimento. E outra coisa, ele não passa nem na rua. Já viu aquela pessoa, quando está devendo o outro, aí a pessoa mora aqui, ela tem que passar, ela está lá, dá a volta lá pelo, né? Outro quarteirão para chegar até lá na casa dela. É assim que Satanás faz, né, diante de Deus. Melhor nem passar por aqui, é melhor dar a volta por lá. É melhor ir por longe. Sabe, nós temos que entender que a nossa nação, ela não pode ser uma morada de demônios. Sabe, às vezes a nossa família tem morada ainda de demônios. Tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. E aí, o que a gente faz? É um plano excelente, vou matar esse irmão, esse miserável. É isso? Não. Deus quer trazer vida, não é? E vida como? Em abundância. Então o que você vai fazer? Você vai orar, você vai fazer o que já fazia. E ele, ó, quando nós lemos lá você vê que ele se levantava quando? De madrugada. O horário mais difícil de levantar de madrugada, né, irmão? É muito complicado levantar de manhã. Eu sei porque eu acordo 4h30 da manhã para ir para a faculdade, só Jesus. É muito complicado. Você levanta, aí vai lá orar um pouquinho, aí fica pedindo ao Senhor. Seria bom se não estivesse. Seria bom, Senhor, se tu voltasse logo, quando eu nem para essa faculdade. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí eu sigo crendo que o Senhor vai fazer algo tremendo através da minha vida. Eu me levanto de maneira poderosa, cheio da unção, e vou lá enfrentar o meu inimigo. Porque tem dia que é uma batalha. Tem dia que é uma batalha. Irmãos, olha só. Eu não vou falar aqui acerca dos problemas que vieram, mas eu vou só comentar, mas eu quero que você entenda uma coisa, para me finalizar.
né? Logo depois Deus libera. E aí eu quero que você entenda uma coisa: Satanás não vai fazer nada na vida daquele que teme a Deus se Deus não liberar. E eu vou falar para você, Deus só liberou que Satanás tocasse a vida de Jó, porque ele sabia quem era Jó. E aí ele começou, destruiu a família de Jó toda, tirou todos os recursos, tirou tudo aquilo que Deus mesmo tinha dado para Jó. Mas ele não pôde tirar a vida, porque Deus falou: olha, a vida dele você não vai tocar. Eu quero que você leia comigo o capítulo 3 de Jó, no versículo 1. Amém? Olha aí, olha a pronúncia que Jó faz. Depois disto, né, depois de todo acontecimento, que ele perdeu tudo, a mulher mandou ele procurar outro Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Olha, depois disto, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o que, irmãos? O seu dia de nascido. Pai, isso aqui é tremendo. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele preferiu dizer assim: olha, melhor não ter nascido. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele não acrescentou nada a ninguém, não culpou ninguém. Sabe, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente já quer botar a culpa em Deus. Ah, não está acontecendo isso porque Deus isso. Ah, não está acontecendo aquilo porque Deus aquilo. Irmãos, se tem alguém que é culpado por tudo aquilo que acontece na nossa vida, essa pessoa somos nós mesmos. Verdade. E não é o outro não, somos nós. Verdade. Porque de manhã você acorda e você pode sair, né, com a boca fedendo, ou você pode ir lá escovar o seu dente, é ou não? É uma escolha sua. Pode sair de cabelo penteado, que nem o meu, com gel e tudo, ou pode vir todo bagunçado. Depende de quem. É uma escolha sua. Ah, Deus me amaldiçoou, eu nem escovei meu dente hoje. Aí vem, né? Não é por aí, irmão. Aí depois fala, os irmãos não querem nem conversar mais comigo. Quem vai conversar com um cidadão desse? Sai pra lá, jacaré. Nem fala, ninguém fala comigo na igreja. Mas, irmão, impossível conversar com o cidadão. Tem cara de botar até